Eu queria até aproveitar que você falou sobre escrever e tudo mais. Eu acho isso uma coisa muito interessante, porque era uma pauta que eu queria estar trazendo aqui. Como que você descobriu, não sei se a palavra certa seria descobrir, mas esse gosto por escrito? Porque, obviamente, se você escreve 3 posts por dia, você deve gostar de escrever, né? Tem que gostar de escrever. Cara, eu tive um projeto antes do Layer. O Layer, na verdade, é muito engraçado, porque o Layer ele surgiu enquanto blog, mas pouca gente sabe que o Layer é um projeto que surgiu depois de outro projeto, que é exatamente o que o Layer é hoje, só que naquela época não deu certo. Chamava Revista Fantástica. Era um blog de literatura, uma revista de literatura, uma revista digital de literatura. A mesma ideia do Layer, só que sobre literatura. A gente criou ela, foi eu, uns outros brothers aí de literatura nacional, né? E a ideia original nem era minha mesmo, mas assim, a gente meio que foi moldando com o tempo, né? E aí, tinha podcast literário. Só não tinha o YouTube, porque o YouTube não era grande na época, né? Tinha um blog, que é a revista, né? Que você escreve ali sobre assuntos, faz matérias, reviews e coisas assim. Então você tem ali um proto-Layer Lemonade, sacou? Uma ideia, tipo, embrionária do que hoje o Layer é. E ele não deu certo porque, bom, era muita gente envolvida desde o começo, não tinha constância, né? Não teve constância, e provavelmente porque tinha, assim, muitas cabeças pensando em direções diferentes, e aí você não consegue fechar, né? Fazer acontecer. Eu saí fora, fui cuidar da vida. Então já tinha um passado nesse tipo de conteúdo. Mas eu escrevo desde os 13 anos, eu tenho livro publicado. Então, escrever e ler é uma coisa que eu gosto desde que eu sou moleque, né? Então, eu escrevi muito quando eu tinha 13, 14 anos, eu arrumei uma máquina de escrever, porque eu não tinha computador. Fui ter computador a primeira vez, só para ficar claro aqui. Máquina de datilografia, eu escrevi naquilo. Fui ter computador a primeira vez quando eu tinha 22 ou 23 anos. Então, eu fiquei quase 10 anos escrevendo em máquina de escrever. E o computador que eu usava era em Lan House. Né? Eu usava só computador em Lan House quando começou a ter Lan House, né? Cara, quando eu errava uma letra ali... Não, você errou, dançou. Você tem que grifar. E lembrando que eu usava uma máquina que nem funcionava, ela era uma máquina quebrada. Então eu nem tinha as réguas de justificar nas máquinas, eu não sabia nada, nem usar aquilo lá, estava tudo quebrado. Eu só sabia datilografar. Então eu datilografava, não tinha as linhas, às vezes ficavam desencontradas, era tudo no olho. Nossa. Era uma bosta. Mas escrevi uns bons livros ali, cara. Escrevi muito. Pilha assim, de papel, ó. E depois, quando eu virei monge, eu queimei tudo. Mas, aí eu resetei, né? Aí eu, na verdade, eu comecei a publicar livro depois que eu virei monge, né? Porque eu queimei tudo, fui reescrever e escrevi melhor. Mas é por isso que eu gosto de escrever. Porque eu lia muito, já escrevia livros mesmo, né? Estudos, ensaios, poemas e coisas assim. Eu peguei essa ideia e falei, porra, eu tô trabalhando nessa área aqui. Só que lembrando, né? Começou como blog, o Layer, porque eu achava... Na minha cabeça é o seguinte, eu particularmente acho que blog, até hoje, tá? Eu acho que blog é subestimado no Brasil. O blog já foi muito grande no Brasil, caiu, agora tem gente que faz, tem gente que não faz. Eu acho o blog uma ferramenta fantástica de comunicação, só que as pessoas não gostam de ler. Eu gosto também. A galera não gosta de ler. E não gosta de ler nem postzinho, né? Eu tô o tempo todo, eu tô lá, eu acompanho o MeioBit, acompanho o Gizmodo hoje em dia, essas coisas, e acompanho outros sites, tipo The Verge e tal, na gringa, que não tem nada a ver com motion, mas são coisas que eu gosto. Tecnologia, conteúdo de games, ou então só notícias meio científicas e coisas assim que eu curto. Então, tô sempre lendo uma resenha, exatamente. E o Layer, ele veio com o quê, né? Eu falei, porra, eu vou fazer um blog onde a gente noticie sobre a área. O que é noticiar sobre a área? Não é só você escrever assim, dicas para você se dar bem com freelancer. Não é só isso. É tipo assim, a Adobe lançou acabou de lançar uma atualização do After ali. Ex-atualização. No dia seguinte fala assim, eis os bugs daquela atualização. Então você está o tempo todo noticiando coisas importantes para você e eu, você e ela, que trabalhamos na área, sabermos e termos consciência de que, então eu não vou nem atualizar essa merda aí. Né? Isso não existia no Brasil. Verdade. Né? Então, quando eu comecei com o Layer... Eu acho que só tem o Layer até hoje, né? De blogs. Nunca teve. Nunca existiu e não existe ainda. Sacou? Óbvio, o Layer mudou muito com os anos. Hoje o foco é muito mais YouTube e Instagram, mudou muito a nossa internet. Mas o blog tá lá. Noticiando do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas que sempre fez.
Quanto Então eu tempo- escrevi assim, comecei fazendo, e eu comecei sozinho, então eu tinha que fazer sozinho. E para ter constância, eu não podia ficar esperando Entendi. outras pessoas para fazer, né? Quanto tempo você demorou pra sair do... O Leila e Modê de sair do... Não ficar apenas no blog e depois ir pro YouTube também? Foi no mesmo ano. Foi no mesmo Foi ano? em maio o Layer foi criado como do blog. Se eu não me engano, em setembro ou outubro eu fiz o canal, porque eu percebi que eu tinha que ter duas frentes de conteúdo. Tinha que ter a frente pra galera que queria ler e tinha que ter uma frente pra galera que não queria ler. Sacou? E fazia sentido o YouTube também pra nossa área, né? Tutoriais e tal. Lembrando que, né, na época, 2016, tutorial de YouTube era no Vimeo. Tutorial de YouTube não, desculpa. Tutorial de motion era no Vimeo. Não era no YouTube. Eu que aprendi motion com o Nick Campbell, né, do Grayscale Gorilla, o Grayscale Gorilla inteiro era no Vimeo. Só existia no Vimeo. Então essa migração de conteúdo pro YouTube foi acontecer lá na frente. Então quando o Lê entrou no YouTube fazer tutoriais, tinha uma galera fazendo já, mas era uma galera mais obscura, assim, mais das antigas. Às vezes tinha uns conteúdos muito ruins na época do YouTube de motion, assim. Tô falando aí de brasileiro não, tô falando de geral, tá? Total. No brasileiro eu acho que nem se fala, devia ter 2 caras lá e olha lá, né? Tinha umas paradas, era mais de VFX, Era mato ainda. O Andrew Kramer, por exemplo, nem era YouTube, né? O Andrew Kramer era no site do Video site Copilot. próprio Você site tinha que assistir dentro real. do Video Copilot, né? Depois que essa galera viu que o YouTube começou a crescer, começou a migrar esse conteúdo todo pro YouTube. Inclusive o Nick Campbell mesmo reupou os tutoriais do Vimeo no YouTube, né? Do Grayscale Gorilla. A gente abriu o YouTube no mesmo ano. Sacou? Aí começou. Aí surgiu o Anchor Point, que foi o meu primeiro podcast no YouTube. No Layer mesmo, chamava Anchor Point. Teve 2 temporadas, a gente entrevistou Big Grand Net. Eu assisti todos os episódios do Anchor Point. Anchor Point era massa, eu gostava. Legal, Muito cara. da hora mesmo. Foi a primeira experiência com podcast, de entrevista e bate-papo. Obviamente não era isso aqui, né, chique desse jeito, era webcam mesmo. Naquela isso época aí. nem tinha ainda esse formato. Não não tinha. tinha esse Cara, formato. tinha o formato no sentido de mais sério, assim, de conversa, mais profissional, na real, né? Ah, tá. O podcast sempre existiu, né, galera? O podcast é uma coisa super antiga pra cacete, muito antes de qualquer coisa já existia podcast. Agora que voltou. E agora a gente tem câmera, né? Você tem o YouTube, né? Você pode transmitir essas coisas ao vivo e tal, então você pode colocar as câmeras aqui e fazer o bem bolado. Na época não Podcast precisava, é né? uma rádio também. É uma rádio. uma rádio, é uma né? rádio de internet, né? É. Surgiu como... É. Eu escutava podcast, na época a internet ainda nem era banda larga. O podcast americano, né? Uhum. Em La House, essas coisas assim, os caras já tinham esses trecos lá. Só que obviamente não era filmado, né? Não sei como é que os caras iam pro estúdio e gravavam só o áudio, não tinha vídeo, né? Então hoje em dia a diferença é só tem vídeo. Mas o formato é o mesmo.